Mano, sério, você já parou pra pensar sobre como a reflexão é desvalorizada? Sobre como a gente parar pra pensar sobre as coisas que acontecem na vida, não só sobre coisas como eu já falei no canal, sobre como o nosso tempo é valioso, ou sobre essas coisas diversas, mas sim sobre o que vem depois, sobre todas essas teorias malucas, sobre o que vem depois da nossa morte, ou qual o sentido da vida, qual o sentido de estar vivo e qual o sentido de fazer as coisas que a gente faz. Esses dias eu cheguei a comentar com uma amiga minha sobre algumas teorias que eu tava criando na minha cabeça. E são teorias que eu sei que não são reais, na verdade são teorias que algumas religiões seguem, e eu não gosto muito de falar sobre religião aqui no meu canal, religiões diversas ou qualquer tipo de religião, porque eu sei que diversas pessoas têm uma religião e eu não quero desrespeitar essas pessoas de nenhuma forma. Mas eu particularmente sou cristão e pelo menos pra mim essas teorias que eu criei não são verdadeiras. Mas mesmo assim, eu fui falar sobre isso porque eu achei realmente muito louco pra uma amiga. E mano, sério, eu falei o seguinte: imagina, cara, sério, eu queria até contar isso pra vocês. Imagina, a gente vive a nossa vida inteira, mano, sério, e a gente morre e simplesmente depois que a gente morre não tem nada, sabe? A gente só morre e para de existir. A nossa consciência, o nosso corpo e tudo que a gente tem simplesmente não existe mais. A gente nem sabe que tá vivo e nem sabe que existe. E é muito difícil pra nossa mente pensar nisso. É muito difícil a gente imaginar em uma coisa que simplesmente não existe, nunca vai existir e simplesmente desaparece. É como se agora a gente estivesse aqui, em outro momento a gente simplesmente não existisse. É como se esse microfone que eu tô segurando na minha frente simplesmente desaparecesse. E eu nunca tivesse lembrado dele, nenhuma pessoa tivesse pensado em criar um microfone, enfim, simplesmente desaparecesse. Eu sei que é muito difícil tentar imaginar isso na nossa mente, e foi exatamente por isso que eu contei essa teoria pra alguém. Particularmente eu não acho que isso vai acontecer, eu acho sim que a gente vai pra um lugar depois da nossa vida, a famosa vida pós-morte. Só uma reflexão aleatória e muito de maluco. Na verdade, algumas religiões até acreditam, eu acho. E mano, essa pessoa que eu contei ficou simplesmente abismada. Ela ficou falando que isso era uma teoria de maluco, que era pra eu simplesmente parar de pensar sobre isso. Não só especificamente sobre isso, mas sobre essas coisas meio que malucas. Não só sobre a vida, mas sobre as coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Hoje em dia, parar pra pensar sobre as coisas é algo que realmente é muito difícil. Todas as pessoas vivem nessa correria de ir pra escola, jogar, aula online, fazer os trabalhos da aula online que eu sei que muita gente não fez. Gravar vídeo, editar vídeo, jogar, sei lá, comer, ir pra academia, fazer essas diversas coisas. E realmente parar pra pensar sobre as coisas que a gente tá fazendo e parar pra pensar sobre as coisas gerais, como por exemplo a vida, se tornam algo cada vez mais incomum hoje em dia. É muito estranho você ver alguém simplesmente indo pra algum lugar, como por exemplo alguma pracinha, ou sei lá, algum lugar completamente calmo, só pra parar, olhar pro céu e pensar sobre as coisas. Eu admito que não é algo que eu costumo fazer, mas é algo que rola de vez em quando, até que sem querer. E quando você para, de verdade, quando você para, começa a olhar pro nada e começa a pensar sobre as coisas, criar teorias malucas sobre o sentido das coisas, do porquê as coisas existem, enfim, criar teorias malucas sobre tudo. Só refletir e, mano, deixar o seu cérebro te levar onde ele quiser. Realmente surgem coisas muito malucas, surgem coisas que realmente não são normais pra gente, e que se realmente você contar pra alguma pessoa, ela com certeza vai achar aquilo uma coisa muito incomum. E não incomum porque é uma teoria extremamente maluca, ou porque são reflexões que simplesmente nunca passaram na cabeça dessa outra pessoa, e sim porque essa outra pessoa simplesmente não para e pensa sobre isso. Eu tenho certeza que se ela parasse, ela realmente veria que essas teorias são reais. Como eu falei, hoje em dia, pela correria, ninguém consegue parar. Principalmente os adultos. Geralmente os adultos só param quando eles viajam ou fazem alguma coisa. E é por isso que nós menores, temos muito tempo pra fazer esse tipo de coisa. E é por isso que nós criamos as teorias mais doentes sobre algumas coisas. E é por isso que nós, não menores, mas pessoas que realmente não trabalhamos e não temos responsabilidades de verdade na vida, não temos que sustentar uma família nem nada disso, realmente temos a oportunidade de parar e pensar sobre as coisas. E eu acho que às vezes isso pode até ser um pouco prejudicial. Ter tanto tempo pra pensar nas coisas realmente geram coisas e pensamentos estrondosos. Como por exemplo dessas pessoas desocupadas que com certeza não tem nada pra fazer da vida, que ficam criando gêneros aleatórios. Ou essas pessoas que ficam militando na internet, banalizando coisas como racismo ou homofobia. Essas pessoas estão com a mente tão desocupada e têm tanto tempo livre e estão tão sem nada pra fazer, que qualquer coisa que elas veem na internet, como por exemplo, sei lá, qualquer coisa mesmo, elas começam a inventar diversos tipos de preconceitos e começam a falar que qualquer coisa é racismo, homofobia
ou qualquer tipo de preconceito que existe na sociedade. Eu não sei muito bem o foco desse vídeo, eu só realmente parei pra pensar sobre como as coisas malucas e as ideias das nossas cabeças, mesmo sendo coisas de doente, realmente devem ser compartilhadas, e sobre como, quando elas são compartilhadas, são tratadas como coisas irreais, tratadas como coisas que não deveriam ser pensadas. As pessoas acham que refletir é a mesma coisa que ficar triste. Refletir é a mesma coisa que você olhar pra frente e pensar sobre a vida e ficar triste. Mas reflexão é algo muito além disso. Reflexão não é só você pensar sobre coisas tristes, é sim pensar sobre o sentido de tudo, o sentido de por que você existe, do porquê as coisas acontecem e porque você faz o que faz todos os dias. Tirem essa ideia da cabeça de vocês que reflexão é uma coisa ruim, ou que reflexão é uma coisa que não deve ser feita, ou que reflexão é uma coisa só relacionada a coisas tristes, sobre coisas sérias da vida, e que refletir é a mesma coisa de você ouvir uma música do XXXTentacion, de que se você for parar e pensar sobre as coisas que acontecem na sua vida, você vai ficar triste. Muito pelo contrário, se você parar para refletir sobre principalmente as coisas tristes que acontecem na sua vida, você com certeza vai parar e vai ver uma solução para todas essas coisas. Refletir é algo bastante importante, eu admito que eu não faço isso com muita frequência, e realmente não é algo que faz parte do nosso cotidiano. Eu com certeza concordo que não seria normal uma pessoa simplesmente botar lá na agenda de notas do celular: hoje em tal hora eu vou refletir. Eu acho que tem que ser uma coisa mais natural, sabe? Você simplesmente está andando na rua e, sei lá, passa algum pensamento pela sua cabeça e você começa a investir nisso. Começa a realmente chegar, pensar e ir até fundo. E até realmente o final desse pensamento. Então esse é o vídeo de hoje. Como eu falei, não tem um objetivo específico desse vídeo. Eu estava pensando literalmente sobre isso e falei, mano, isso realmente dá um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam, deixem seu like se vocês puderem. Compartilhe também. E cara, é sério, comenta, porque isso é muito importante. Deixa nos comentários o que você acha que eu posso melhorar sobre esse tipo de vídeo. Não só esse, mas sobre vídeos em geral, sobre o canal. Isso realmente me ajuda muito a melhorar e evoluir para ser um canal e até uma pessoa melhor no futuro. Realmente espero que vocês tenham gostado. Falou e fui.